começando mais um 100 de 20 minutos, produzido pelo Sindicato de Engenheiros e Engenheiras de Minas Gerais, com as informações para a valorização da engenharia e defesa dos direitos dos engenheiros. Eventualmente, traremos, quando for oportuno, informações sobre o mercado de trabalho, temáticas de empregabilidade, IA, EAD, BIM, e, enfim, traremos também informações sobre o sistema corporativo COFEA-CREA e o sistema sindical. Recebemos a engenheira civil Flávia Parreira do Amaral para nos falar sobre planejamento urbano. O currículo da engenheira civil e sanitarista é especialista em planejamento urbano, integrante do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, onde já exerceu as funções de secretária municipal adjunta de atividades urbanas, secretária municipal de Meio Ambiente, secretária de Administração Regional Venda Nova e diretora de Planejamento da Superintendência de Limpeza Urbana. Exerceu também as funções de diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, presidente do Conselho Administrativo da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, seção de Minas Gerais, ABSMG. Atualmente é conselheira suplente na Câmara Especializada de Engenharia Civil do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA. Passo a palavra para o seu cumprimento inicial. Flávia, é um prazer recebê-la. É um prazer estar aqui, José Francisco Saniuca, é um prazer participar desse programa do SENGE, né? O SENGE que faz parte da nossa vida e a gente, quando a gente pode, também a gente está participando, colaborando. Mas parabéns aí pela iniciativa, os programas têm ficado muito interessantes. O SENGE é um celeiro de profissionais especialistas que a gente tem certa facilidade de achar pessoas para trazer. Você é uma delas. Planejamento urbano é um assunto muito importante que está na pauta do dia a dia. As últimas notícias, então, tem várias. Vou começar fazendo uma primeira pergunta, que é a seguinte, Flávia. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, 87,4% da população brasileira vive em áreas urbanas. No mundo, 55% da população vive em áreas urbanas. E a projeção é que esse número chegue a 68% até 2050. Quais os principais desafios que isso representa? Como planejar cidades para resolver estes desafios? É muito interessante quando a gente olha no passado o processo de formação das cidades, né, desde a época lá do feudalismo, sistema burguês, né, sempre as demandas de quem está produzindo, né, por ter funcionários, servidores, trabalhadores por perto, mas sem oferecer condições adequadas para que essas pessoas morassem. Então, as pessoas foram se adaptando, né, se aproximando, sem ter infraestrutura. Isso eu estou indo lá atrás para dizer que ainda hoje a gente tem processo de formação de cidades que vão por aí, né? A era industrial, nós tivemos muito essa questão de formação das vilas operárias próximas dos centros industriais e as pessoas morando de qualquer forma, e achando que era só mão de obra que você vai substituindo quando não estiver dando conta mais de trabalhar, né? Hoje é impossível a gente manter esse tipo de pensamento, então nós temos que pensar em cidades inclusivas, sustentáveis ambientalmente, economicamente, socialmente, né? E que seja espaço para todos. Então, o desafio nosso atual é que a gente adapte as cidades para que elas possam oferecer condições de moradia, de dignidade, de trabalho, de locomoção, de mobilidade, para que todos possam exercer dignamente as suas funções básicas, né? E aí a gente está olhando para as cidades, mas a gente vê com esse inchaço das cidades, né, essa virada de mais de 50% nas áreas urbanas, ela aconteceu lá em 2016, 2017, mais ou menos, né? A gente tem que olhar para onde é que de onde vão vir os subsídios para essas pessoas, né? De onde é que vem a alimentação, de onde é que vem a água, de onde é que vem a fonte de energia, né? Então, a gente tem grandes aglomerações de cidades e tem que olhar para dentro da cidade, essa qualidade de vida que vai ser oferecida para as pessoas e para as atividades econômicas em geral, mas tem que pensar lá para fora, né? Qual que é a situação do campo?
de onde é que está vindo o alimento que sustenta essas pessoas, né? Porque a gente morando em prédios na cidade, o que acontece? A gente já não consegue produzir o nosso alimento próprio, né? No máximo, a gente tem alguns vasinhos com ervas, né? Você não consegue produzir carne, você não consegue produzir os cereais, né? Então, a gente sempre vai depender de comprar isso de fora, de alguém que esteja produzindo. Uma coisa interessante que sou advindo de telecomunicações e internet, essa é uma área que chama muita atenção pelo seu glamour, né, porque é mais, mas eu sinto, às vezes, que a gente dá pouca importância, ao saneamento básico de uma cidade, sabe. Principalmente os políticos, porque se você tirar a internet um mês de uma cidade, não vai fazer muita diferença. Mas se você tirar um mês recolhimento de lixo, a cidade explode, né. Esse é o desafio da infraestrutura, né? Não é só chegar à rede, você tem que ter volumes maiores. Então, no passado, a gente sempre pensava, né, a questão de como chegar à água. Depois, não, tem que pensar no esgoto. Não, tem o problema da drenagem urbana também, porque você está acumulando as pessoas, você não tem mais a área de infiltração, então você tem cada vez mais um volume de água circulando pelas vias, né, causando erosões, causando danos, e tem o grande problema da geração de resíduos, né? A gente não consegue mais enterrar o lixo perto de casa, né? A gente tem que dispor isso de um sistema de coleta, né? E esse sistema de coleta tem que dar uma destinação final adequada. E aí a gente tanto tem que pensar na questão do reaproveitamento daquilo que é possível ser reciclado, até para que a gente possa reduzir a demanda por matéria-prima da natureza, porque esses recursos estão cada vez mais escassos, cada vez mais caros e mais distantes, e sem falar dos danos ambientais que isso provoca, extração mineral. Então, a gente precisa pensar na reciclagem, e a gente tem que pensar também na destinação adequada do produto final, que não pode ser reciclado, né? E aí a gente tem tanto matéria orgânica, que tá bom, você vai fazer algum tipo de compostagem, né, para aproveitar para adubo, mas não tem tanto aproveitamento assim. Então, a questão do lixo, dos resíduos, né, hoje é um grande desafio, acho que a gente tem muita gente pensando nisso aí, na questão da economia circular, né, não dá mais para a gente pensar só naquela produção linear, né, você retira, você usa, você joga fora o que você não precisa e vai tirar de novo para usar e jogar fora, né? A gente tem que transformar essa produção linear numa produção circular, né? Que a gente possa voltar aquilo que a gente usou de novo para o ciclo produtivo, para reduzir a demanda dos insumos da natureza natural, e para que a gente possa garantir um ciclo de vida maior da terra, né, que não vai ser só para nós, né, mas para as gerações que vêm aí para frente. Flávia, continuando, o seguinte: quem deve conduzir os processos de desenvolvimento urbano? Como a engenharia pode colaborar no planejamento urbano? A gente falando especificamente das cidades, das políticas urbanas, aqui no Brasil, como nos outros países, constitucionalmente, né, a obrigação da gestão disso é dos municípios, das prefeituras. Então, a gente tem que ter prefeituras estruturadas para poder atender as diversas áreas, mas a gente precisa ter políticas dos organismos intermediários, aqui, estados e União, para fornecer recursos, para estabelecer regulação, né, as regras que têm que ser obedecidas para que a gente tenha um mínimo de equilíbrio aí para frente, né, e para que a gente possa garantir o acesso igual a todas as pessoas, né, desses serviços que são oferecidos. Então, primeiro, assim, a obrigação constitucional aqui no Brasil, desde a Constituição de 88, alguma coisa já se falava antes, ela é dos municípios, né, dos municípios, aí tem várias questões que a Constituição fala, mas uma delas é a fala da questão da função social da propriedade, né? Eu só posso usar a minha propriedade de uma forma, assim, vai me satisfazer, tudo bem, mas eu tenho que respeitar o direito dos outros, aqueles que são os meus vizinhos diretos e aqueles outros que moram na cidade. Então, você tem que ter as regras
de uso e ocupação do solo, planejamento urbano. Tal. Agora, quem é que participa desse processo de construção, né? Assim, é só um prefeito que eventualmente é um político? Não, a gente tem que ter os técnicos, né? Os técnicos para poderem propor, poder discutir, estudar. E entre esses técnicos, né, os engenheiros têm sempre um papel muito importante, né? Desde lá você pensar nas questões de paisagismo da cidade, paisagismo não é só uma coisa para ficar bonita, né? A gente precisa de árvores na rua, saudáveis, para dar sombra, para dar um conforto climático melhor, né? Inclusive para melhorar a questão psicológica, né? Você vê a gente andar numa rua, numa cidade que tem ruas bonitas, arborizadas, tem jardins, você se sente bem, né? Isso até diminui o processo de violência urbana. Estou citando um exemplo aí que eu comecei a falar da questão da arborização, a gente precisa muito dos engenheiros agrônomos, dos engenheiros ambientais, a gente precisa pensar na questão da mobilidade, aí a gente precisa da engenharia para pensar no sistema viário, né, na movimentação de pessoas, de cargas, no planejamento de transporte público e de transporte de cargas. Saneamento básico, por exemplo, saneamento básico. porque não adianta só fornecer água. Onde fornecer água tem que fornecer esgoto, né? Isso. Sua experiência como agente de políticas urbanas, especialmente atuando na prefeitura de Belo Horizonte, quais as lições aprendidas? Olha, Sinuca, quando a gente olha para trás, assim, eu fazendo 41 anos de prefeitura, né? Já estou num processo agora de desligamento de prefeitura, mas sem me desligar da política urbana, continuar atuando aí de outras formas, né? Mas nesses 41 anos, eu acho que foi muito forte para mim a experiência, a gente tem que falar isso, né? Na época do governo Patrus, quando Patrus entrou aqui na prefeitura de Belo Horizonte, quando se conseguiu trazer equipes e formar grupos de trabalho específicos para a gente pensar de forma integrada a cidade, né? Então, foi a época que isso funcionou melhor, sabe? A gente tinha o pessoal do saneamento, pensando, tinha lá as discussões específicas, tinha o pessoal do planejamento da lei de uso e ocupação do solo, que pensava coisa específica, mas conversava com o pessoal do saneamento, né? Aí a gente conversava também com o pessoal da saúde. A saúde é interessante que eles nos ensinam há mais tempo essa coisa de planejar por territórios, né? Como aprendi também com o pessoal do planejamento de educação, né? O pessoal do planejamento da área de nutrição, né? Como é que faz essa, eu disse assim, essa logística de distribuição de alimentos, onde é que compra, como é que circula, como é que guarda, o pessoal do desenvolvimento econômico, né? Então, eu acho que a melhor experiência para mim nessa época foi porque a maioria das pessoas mais ou menos tinha o mesmo ideal, sabe? Acho que estava todo mundo chegando assim com muita garra, né, assim, e querendo fazer algo de novo para a cidade. E muitos dos trabalhos que nós começamos naquela época, ou que reforçamos naquela época, ainda são os que estão em vigor hoje, né? E, né, ao longo desse tempo, nessa proximidade minha maior, tanto na área de meio ambiente quanto na área de planejamento urbano mesmo, né, a gente viu que a cada gestão a gente conseguiu avançar em alguma coisa. Sempre tem alguns retrocessos, né, na área de meio ambiente eu acho que a gente retrocedeu muito, mas na área de política urbana a gente vem crescendo nessa coisa de buscar os instrumentos que possam favorecer o desenvolvimento da cidade, no sentido de que a gente tem na cidade aqueles que investem e que vão ter lucro nos investimentos, né? E a gente tem uma grande maioria da cidade que vive à margem desses lucros, mas que tem que ter acesso aos benefícios da cidade, né? Então, acho que o grande salto que se deu foi conseguir trazer para o plano diretor alguns instrumentos de resgatar uma parte disso que é do lucro, né, da atividade imobiliária. Lucro, eu falo assim, todo mundo tem direito de construir alguma coisa no seu lote, mas se você quer produzir mais, né, ter mais coeficientes daquele terreno, fazer que, em vez de você ter uma casa ali, você vai ter 20 apartamentos, com uma área, às vezes, 8 vezes maior, né? Então, é preciso que você
pague alguma coisa de volta para a cidade, para que a cidade possa investir em infraestrutura, né? Como trabalhar essas áreas centrais da cidade que estão ficando esvaziadas, né? Nós temos muitos imóveis vazios na área central de Belo Horizonte, e é uma área extremamente privilegiada em termos de infraestrutura, de oferta de serviços, né? Então, por que não colocar moradia nesses prédios que têm unidades vazias? Muitas Sim, vezes sim. a gente vai ter que mudar o uso, né? Muitas vezes são salas, mas que elas podem ser adaptadas para o uso residencial, né? Então, aqui em Belo É o que Horizonte, chama tem se de conseguido, retrofit, né? tem o Retro, retrofit, isso, é. isso. É caro, fica caro, porque você tem que adequar a infraestrutura, né? Mas Banheiros em prédios de escritórios, né? as cozinhas, né? Cozinha. Mas é possível. O Ministério da Cidade convocou a realização da sexta Conferência Nacional das Cidades, estando a etapa inicial prevista para a segunda quinzena de outubro. Quais as expectativas para essa conferência e quem pode participar? Pois é, quando a gente olha para trás, tudo que já se conseguiu em termos de avanço de instrumentos de política urbana, desculpa, a gente tem que a grande conquista veio lá daqueles movimentos de reforma urbana que conseguiram colocar na nossa Carta Magna, na Constituição, a questão do direito da função social da propriedade. Daí derivam tudo isso que a gente vem conseguindo fazer em termos de políticas urbanas. E isso só aconteceu porque você tinha movimentos organizados. Então, essas grandes conferências, elas têm um grande condão de colocar as pessoas juntas para conversarem, né, e discutirem não só os problemas, mas como as soluções, né. E as conferências, então, para que elas tenham sucesso, elas têm que vir lá do local, que é no caso, então, dos municípios, passar pelos arranjos estaduais para poder chegar na conferência nacional, né? Caio, Ok. caiu a rede? Não, Não, né? não. Deu um É, intervalo aqui. Então, a gente tem o Ministério da Cidade está organizando essa conferência, primeiro, incentivando que os municípios convoquem as suas conferências municipais. Nós precisamos das conferências municipais, que é onde que se dá a discussão ali. Os municípios vai tirar propostas que vão ser levadas para as conferências estaduais, e as conferências estaduais vão tirar as propostas que vão para a Conferência Nacional, para depois a gente, então, fazer um grande balanço disso tudo aí, escolher as melhores propostas. E nessa discussão, é lógico que a gente tem que cuidar também das representatividades, né? Então, tem uma grande preocupação, assim, de ter os diversos segmentos representados, né? Dos movimentos sociais, dos técnicos, dos setores empresariais, dos governos municipais, estadual. Então, a conferência, as regras da conferência, elas prevêem também um percentual de participação desses diversos segmentos, né? Aqui em Minas, nós estamos muito atrasados ainda, porque teve uma descontinuidade do governo estadual, de quem é que convoca, e até hoje, agora há pouco tempo, que a gente conseguiu acabar de formatar a comissão organizadora da conferência, né? A gente já tem alguns municípios aí realizando as suas conferências sem ter o regimento da conferência estadual, mas não dá para ficar esperando, né? Mas eu espero que daqui, agora que a gente tem a comissão organizadora, que a gente consiga dar um chute assim com mais potência para a gente realizar essa conferência. A Conferência do Estado, então, ela deve ser realizada no mês de julho, né? E no mês, talvez, de agosto, setembro, né? Que nós vamos ter a Conferência Nacional. Flávia, nós chegamos ao final aqui dos nossos 20 minutos. Queria pedir a você para uma mensagem aos engenheiros, agrônomos, geocientistas, meteorologistas, certo? Uma mensagem sua. Ó, o que eu posso dizer, assim, que a gente tem aquelas nossas obrigações, que são obrigações legais, mas mais do que isso, acho que a gente tem as obrigações éticas, né, que é de como prestar um bom serviço, mas e fazer isso de forma integrada, né,
conversando não só com os nossos pares, que são técnicos, mas ouvindo muito as pessoas que moram na cidade, as pessoas que usam a cidade, né? Nós temos que trabalhar, então, de forma integrada entre nós técnicos, mas nós temos que trabalhar de forma integradíssima com os verdadeiros destinatários desses nossos produtos, né, que são as pessoas que vivem na cidade. Então, eu clamo, assim, não só para a gente continuar sempre buscando aperfeiçoamento técnicos, né, e buscando em diversas áreas, mas a gente tentar buscar também um aperfeiçoamento social, a gente ter esse olhar, né, social, ambiental e econômico. Hoje, inclusive, a gente fala do tal do ESG, né, que são responsabilidades de todos nós. Então, é isso aí que eu acho que é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigado, Flávia. Agradecemos também a você que está nos vendo e escutando as nossas informações. E o SENGE existe para defender a engenharia e os direitos dos engenheiros. Siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.